Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a imensa satisfação de receber a doutora profissional conceituada Gilda Fuchs. Acho que os méritos profissionais são dispensáveis, dada a presença dela lá na metrópole com Mário Kertes constantemente. E você já a conhece bastante, e como também todo o Brasil, através dos seus trabalhos que são efetuados. Dentro de instantes. Gilda Fuchs, como eu disse no introito desse programa, é uma alegria muito grande de estar aqui com você e de me recordar dos tempos nossos, do Centro Médico da Graça, onde nós trabalhávamos, cada um no seu setor. E eu gostaria muito de hoje explorar você um pouco, de elucidar alguns pensamentos dentro dessa sua área e também os seus conselhos para as nossas telespectadoras e telespectadores. E gostaria, assim, de um início, de saber de você, dessa história, se há alguma diferença, andou-se falando em sexologia, falou-se em sensualidade. O que é que você poderia dizer desses parâmetros? Meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores do Canal 9, eu digo que eu me encontro aqui com muita satisfação porque o Dr. Luiz Moreira é um grande professor, foi um grande professor e um grande companheiro do Centro Médico da Graça, onde eu continuo atuando, felizmente, graças a Deus. Mas é um prazer muito grande, Moreira, ver e estar aqui com o Canal 9. O que é que eu diria a você? A sexologia é vista como a área afetiva, emocional e copulativa. As pessoas associam sexo apenas à cópula, e não é assim. É toda a nossa vida de relação. É a pessoa com o cônjuge, com o namorado, a mulher com o namorado, a mulher com outra mulher se for homossexual, com filhos, com o trabalho, o chefe com o subalterno com o chefe. Tudo isso diz respeito à sexualidade. Se você verificar que quando a atitude de uma pessoa diz muito de sua orientação sexual. Uma mulher chega numa farmácia, tem um homem e uma mulher, ela vai diretamente para o homem para pedir alguma coisa, desde que não seja uma coisa muito íntima. O homem também, o homem heterossexual, ele tende a estar com uma mulher. Isso já é a sexualidade evidente e é muito interessante quando a gente trabalha com isso. Sensualidade já tem a ver com o sensório, com o narcísico, com toda esta área de envolvimento. Diz respeito à sexualidade, diz, mas a sexualidade é mais ampla. Agora, outro dia me parece, estive lendo alguns comentários de, não sei se ela é sexóloga ou é escritora, dessa Rosemary Basson, onde ela fala alguma coisa adentrando mais nessa parte feminina. Você poderia comentar alguma coisa nesse contexto?
Olha, gente, existe muita coisa escrita em sexualidade. Coisas boas, poucas. Coisas banais, muitas. Não que a palavra banal signifique que não seja interessante. Muitas vezes. E eu dou um exemplo, esses 50 tons de cinza. Não sei se vocês já leram, mas é um livro que está um best-seller mundial, pelo menos em toda essa área ocidental. É uma americana que resolveu escrever um livro e que tem sido utilizado muito pelo sexo feminino, inclusive indicado por mim, porque é erótico, ele estimula a excitação, o erotismo da mulher. É uma história bonita, com sadomasoquismo dentro, mas em pequenas nuances, e a paixão e tal, e mulher vai muito nisso. O homem vai muito na visão, o homem é muito visual. Ele olha uma mulher bonita, ele se excita. A mulher não. A mulher é mais para o lado romântico, para os toques. A mulher é muito comprada, entre aspas, no bom sentido, por isso aí. E me diga uma coisa, dessa história de disfunção, de desejo, como é que essas coisas hoje se comportam? São espontâneos, simpatia, toque, como é que isso funciona? Olha, existe um quadro de disfunções sexuais. As disfunções sexuais no homem são a insuficiência de desejo, a antiga chamada impotência, hoje que a gente chama de disfunção erétil, distúrbios de ejaculação, retardada precoce, dor na relação sexual, o homem tem, enfim. E na mulher, distúrbio de desejo também, a frigidez, a falta de orgasmo, a dispareunia, dor na relação, o vaginismo, ou seja, há um grupo grande de disfunções do homem e da mulher. A disfunção do desejo é a que mais o ser humano paga preço. Homem e mulher. Hoje em dia os homens, eu contava aqui em off, que a minha clínica é muito de homens. E por quê? Porque toda essa conturbação, tudo a pessoa afeta a área da sexualidade. E o desejo é o primeiro que bate nas portas de alguém. A insuficiência. O homem e a mulher. O homem não pode fingir muito, gente, porque o homem tem que ter ereção e tal. A mulher finge mais, com mais classe. Ela não precisa demonstrar, mas a grande parcela não tem desejo e faz aquilo por fazer. Agora, me diga uma coisa, nessa parte que você tão bem citou, além, talvez, de um amparo psicológico, alguma coisa de terapêutica, arsenal terapêutico, tem evoluído? Muitíssimo. Se paga um preço hoje em dia por encarar as coisas como tudo é psicológico. Não é verdade. Muita coisa é orgânico. Então é necessário, diante de qualquer quadro, se olhar o lado orgânico. O lado anatômico, o lado hormonal, o lado neurológico, o lado vascular, tudo isso tem que ser visto e sanado se houver algum problema, para então se fazer os cuidados e a terapia psicológica. Então é necessário que haja uma conjuminação, uma conjugação de cuidados para se tratar um quadro. Muita medicação é necessária para tratar de problemas quando há razão orgânica, porque tem muita gente tomando medicações sem necessidade, resultado, aquele organismo que é para funcionar 50 km por hora, se você dá alguma coisa que vai ter que funcionar 150, termina baqueando. Então só se deve tomar medicação
quando houver necessidade. Então, esse amparo terapêutico, ele evoluiu, né, para que você possa dispor de outros medicamentos que dêem um suporte. Com né? certeza, com certeza. Então, um exemplo são essas substâncias que ajudam a ereção, não é? A gente sabe que existe uma gama de substâncias que ajudam a ereção, que propiciam a ereção quando há desejo. Sem o desejo, essas medicações não funcionam. Então, é necessário que sejam usadas quando houver indicação. Muito jovem está usando um Viagra, um Cialis, um desse tipo de coisa, e o que é que está acontecendo? Fica maior tempo ereto, mas aquilo vai virando uma dependência e o organismo vai sendo minado. Aquele indivíduo pode muitas vezes, sem nenhuma razão orgânica, por este hábito ficar fixado na medicação. Agora, uma pergunta, você citou tão bem aí, da sua clientela ser mais masculina do que feminina. Hoje em dia é. Você já analisou por que essa diferença de afluência? Porque hoje em dia, Moreira, ninguém quer mais ficar com algum, entre aspas, problema sexual. As novelas estão aí, mostrando homens super encantadores e super potentes e super namorados das mulheres ou de outros homens, e as mulheres também, tão bonitas e tal. A gente pode enganar aos outros, mas não pode enganar a si mesmo. Então, aquilo passa a incomodar muito. Como é que a moça da novela tem orgasmos maravilhosos e eu não consigo nenhum? Como é que aquele homem é tão potente e eu sei que eu não consigo controlar minha ejaculação? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou para a relação com a mulher, muitas vezes eu evito. Saio com uma namorada, com uma amiga e eu evito porque eu tenho o meu problema. Então, hoje em dia, ninguém aguenta e busca tratamento, que graças a Deus se consegue. 99% das vezes a gente consegue um equilíbrio dessa situação. Coisa boa, né? Coisa boa, coisa boa. Realmente está se transferindo, né, aquilo que é da novela para você. Sempre. Você sempre pode reparar que sempre a novela atinge as pessoas. Agora me diga uma coisa. Outro dia eu estava lendo uma matéria do aparecimento de neoplasias, principalmente nessa parte da orofaringe, certo? Está pegando até a laringe. E por motivos de um vírus do HPV, porque era aquele cuidado que muitas mulheres às vezes não têm de fazer seus exames, né, de prevenção para descobrir alguma coisa. E isso parece que passou na estatística a aparecer um pouco mais. Se essa leitura é verdadeira? Eu sei, você falou só nas mulheres, né, Moreira, mas homens também. Homens que têm uma relação, às vezes, com uma pessoa que não se imagina que é portadora de um vírus ou do herpes ou HPV e que pegam, né? Então, até a própria AIDS. Não está escrito na testa de ninguém, não é porque é bonitinha, é limpinha que não tem. Então, e essas pessoas muitas vezes não têm cuidado, às vezes são casadas, por exemplo, e que transam com alguém e depois chegam em casa, transam com a esposa e passa para a esposa, enfim, há muitas tragédias, não é, hoje em dia, graças às doenças sexualmente transmissíveis. Então é necessário que se tenha cuidados. Primeiro, só transar com camisinha. Segundo, fazer exames periódicos. Terceiro, se surgir alguma alteração em qualquer região, porque pode até, gente, vocês sabem, pode até ter herpes no olho. É verdade. Não é?
E então aparece muito. Então é necessário ter, vamos dizer, se centraliza aí nos genitais onde aparece mais, ou então na orofaringe, como você falou. Tratar, vai para o médico para poder sanar a coisa, não é? E ser orientado, porque a gente sabe que o vírus não cura, mas ele pode ficar sobre lá equilíbrio. Eu queria até aproveitar, digamos assim, pela sua vivência, aquela matéria que saiu na capa da Veja, da venda da virgindade. Ah, meu Deus. E me parece até que a pessoa que estava querendo obter um fruto para que a mantivesse, certamente com uma certa tranquilidade de vida, dado o alcance que aconteceu, me parece que ela até refluiu. Não quis mais a história da venda, porque a repercussão não foi muito boa, naquele sentido que realmente ela planejou. Mas que era lucrativo, né? Exatamente. Você vê, isso aí deu tanto ibope na imprensa. Por quê? Porque ímen íntegro hoje é um negócio meio raro, né? Não é? É um negócio meio raro. E ainda existem bobocas, ricaços, né, que pagam preços exorbitantes por causa de uma ruptura de uma membrana. É um negócio assim tão ridículo, né, Moreira, que a gente fica vendo que tempos são esses, né? Nenhuma integridade de membrana fala a respeito de nada. E alguém que quer vender sua integridade por qualquer que seja o preço, deitar com uma mulher dessa é uma bobagem, eu acho. Você se lembra que naquele tempo se usava muito a história do imicomplacente? Né? Ainda me perguntam isso. Ainda me perguntam isso na rádio. Sempre. Né? Não com muita frequência, mas de vez em quando, porque não sangrou, meu marido, meu companheiro, meu namorado está se queixando disso e tal. Ainda existe isso. A imenolatria. É porque no passado, né, as coisas realmente eram os fatos que a gente identificava e trazia uma certa preocupação daquele parceiro, né, que achava que na verdade não estava, deveria estar íntegro e não estava, não é verdade? Isso aí. Agora me diga uma coisa, nesse seu programa que você faz, me parece que é toda semana? Toda terça-feira. Toda sexta-feira. Terça. Toda terça-feira, lá na Rádio Metrópole, do nosso apresentador e comunicador Mário tão importante, né? E tão estimado. Excelente, por sinal. Excelente como Mário Kertes. Agora, me diga uma coisa, o que é mais, assim, que as perguntas, agora mesmo ali, um pouquinho antes da gente adentrar aqui no estúdio, você falava que hoje no seu programa, você já deve ter por lá talvez mais de 50 ou 60 perguntas para você responder. Qual é o grosso, digamos assim, de perguntas nesse curso? Há algumas, sabe, que dá de tudo, gente, tudo que se imagine. Querem que eu resolva os problemas de uma pessoa, porque é muito engraçado. Eu estou casado e tenho uma outra namorada, eu não sei se eu fico com a mulher, se eu fico com a namorada, ou seja, eu que tenho que decidir isso. Mas existem perguntas que são recorrentes, que é ejaculação precoce sempre, falta de orgasmo sempre, o desejo do homem por coito anal e a mulher não querer sempre. Ou seja, há aquelas que se tornam tão repetitivas que a gente fica até cansado de responder, mas que é alguém que já ouviu e quer ouvir de novo, ou alguém que não ouviu e está ouvindo pela primeira vez. E ali é um canal onde as pessoas podem se manifestar.
E o nosso papel é um papel meramente educativo de um socorro. Porque, felizmente, sabe, temos muito feedback positivo, inclusive dos nossos colegas, sabe, Moreira? E falam muito. Durante o dia, eu encontro nos hospitais ou na rua e tal, ou até em shopping. Gilda, seu programa maravilhoso, eu dei risada, eu gostei, eu não perco nenhuma terça-feira. Vários fazem isso. Vários. Pessoas muito queridas e muito importantes. Eu fico muito orgulhosa. E também os ouvintes falam que eu ajudei, que eu mudei a vida da pessoa, que eu, com a simples palavra, com a simples opinião, um simples esclarecimento. Isso é reforçador, isso me dá muito prazer realmente. Agora me diga uma coisa, quando você até tocou nesse ponto, essa questão de, às vezes, do casal, alguma coisa que apareça de desajuste, saem perguntas para que você também faça essa orientação de tipo de uma terapia do casal, para que você oriente? Sempre perguntam, mas o que eu digo é busque uma terapia, busque uma terapia, busque o ginecologista, busque o urologista, busque o endocrinologista, porque eu não posso, até eticamente falando, nosso código de ética nós temos que seguir, não posso falar de doença, não dou diagnóstico pelo rádio, nem falo de medicação pelo rádio, tome isso, tome aquilo, nós somos proibidos de fazer isso e com certeza para medicar a gente tem que examinar, não é? Então, as pessoas querem isso, eu indico, sabe, vá para uma terapia, busque, isso eu digo sempre, porque todo mundo precisa de uma terapia, inclusive nós, né? Todo mundo tem grilos. Então, se tem profissionais que cuidam disso, eu acho que devem ser procurados. Outro dia, por exemplo, eu estava num local doméstico e a filha de dos amigos que lá estavam, ela, digamos assim, teve a sua primeira menstruação, menarca. E eu queria lhe perguntar, com esse avanço do progresso, da vida, do tipo de vida, está antecipando essa data, né? Está antecipando, eu acho que pela alimentação, e depende do local, né, também, porque isso depende de altitude, depende de clima, depende da alimentação, depende do estresse, da rapidez dos dias de hoje, não é? Que as coisas parecem que ontem era o início do ano, já estamos no fim. Então, essa coisa toda está acelerando realmente a chegada da menarca. Mas, a propósito, eu gostaria de dizer uma coisa que eu sempre advogo. Quando chegar a primeira menstruação de sua filha, primeiro que ela já deve ter sido conversado antes, né? Tudo e sobretudo isso também. Uma espécie de uma preparação. E festejar. Festejar, em vez de, chegou, que doença. Não, a mulher vai conviver com isso durante um bom período de sua vida. Menstruação não é doença. Eu acho que, inclusive, há uma série de ganhos psicológicos. Muita gente advoga a retirada da menstruação, mas as feministas são totalmente contrárias a isso, porque é uma reafirmação psicológica da feminilidade, tem ganhos. Então, de qualquer sorte, não vamos fazer disso uma tragédia, vamos fazer um regozijo. Então, dar um presente, vamos comprar um presente, vamos celebrar a chegada da menarca. Eu acho que tem que ser visto muito assim. Isso você disse uma coisa interessante, porque ela está exatamente alcançando a plenitude da mulher. A mulher, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Agora nós falamos aí pela parte masculina, de questões de ejaculação precoce, falamos aí de disfunção erétil. E
São outros problemas que afluem para a parte masculina, que lhe aparece assim no consultório. O grosso mesmo são essas disfunções, o grosso. Não é coisa de ejaculação, de potência, isso é o de desejo. Agora, surgem também perversões, a pedofilia, que é tão falada, isso. O exibicionismo, o sadomasoquismo. Existem quadros de perversões, que já são mais complicados, demandam uma terapia mais prolongada, que infelizmente poucos são os pacientes que conseguem ir adiante, é mais complicado. Esses quadros de disfunções são mais fáceis de resolver do que uma pedofilia, por exemplo, um exibicionismo, alguém que se despe, mostra o genital na rua, é um quadro muito masculino esse. E de pessoas que a patologia acontece com qualquer pessoa, pode acontecer. Então, às vezes, são pessoas influentes que têm este quadro, que guardam dentro de quatro paredes, mas chegam num momento que precisam de ajuda. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta do seguinte, e é uma coisa que realmente é muito contestada, e às vezes o fato, quando ocorre, é espalhafatoso. Esses pedófilos, eles chegam aí ao consultório para procurar uma condição, ajuda, coisa desse tipo? Infelizmente, poucos. E é o que eu disse, quando chegam, não aguentam muito tempo a terapia, porque nós temos que, a depender da situação, temos que medicar, e medicar fortemente, para conter o impulso. E é um trabalho medicamentoso e psicoterápico prolongado, não é de um dia para o outro. Não é uma ejaculação precoce que a gente cura em 2, 3 meses, de jeito nenhum. É uma coisa que a origem desses problemas está lá atrás, lá na infância. O indivíduo não se torna pedófilo porque chegou adulto é pedófilo, não, já está lá atrás. Então a gente tem que tratar as bases disso. As causas lá remotas, que em geral, em torno de 4, 5, 6 anos, um pouco antes, é a sede desses problemas, por incrível que pareça. Muito cuidado com a primeira infância dos filhos de vocês, muito cuidado. É uma fase que planta tudo. Muito cuidado com a gravidez. Gravidez não tem que ser desejada, planejada, para que haja mensagens para aquele serzinho que está lá dentro de ter sido querido, valorizado, importante, porque senão o indivíduo já nasce torto. É interessantíssimo, é necessário ter muita consciência do que se faz. Você citou um problema realmente muito importante, essa história da gravidez indesejada, né? E fica aquele dilema, se aborta, se não vai, e tem essas influências que as coisas ficam lá guardadas e por um tempo, e quando isso ocorre permanecendo o concepto, aí a coisa já muda para uma criação que não é muito bem encaminhada. Meu amigo, a criação às vezes é até hiperprotetora, exatamente porque foi rejeitado, né, intrauterino, aí depois que nasce há uma superproteção. Mas as marcas estão lá. As marcas da fase pré-natal estão lá. Hoje em dia a gente tem muitos trabalhos e muitas observações da sexualidade na vida intrauterina. A ereção do menininho, as perninhas se roçando, a masturbação dentro da barriga, o riso, ou seja, manifestações que você acreditava que só a criança só é viva depois que nasce, não. Está lá dentro, e as influências na vida intrauterina são inegáveis.
E o avanço da medicina, com todos os seus meios investigativos, tem demonstrado todas essas coisas que ocorrem e até fazendo com que você corrija alguns fatos que, né, ainda intrauterinamente falando, você consegue aliviar algo que poderia ocorrer quando tivesse nascido, não é verdade? Isso é a verdade. Agora, Gilda, além desse prazer grande da sua permanência, eu queria dizer a você o seguinte: se você tem algum aconselhamento nesses últimos momentos que a gente está conversando, para as nossas e os nossos telespectadores, de uma orientação que você pudesse ter desse final, digamos, tão agradável e também tão instrutivo. O prazer foi todo meu, mas como é que eu encerro isso? Dizendo, gente, sexualidade é uma dádiva de Deus. Ele, ou a natureza, colocou isso em nós para nós nos tornarmos construtivos. Não é nada que a gente deva olhar no espelho no dia seguinte e dizer, meu Deus, o que eu fiz? Então, é algo para fazer a gente ter propulsão para frente na vida. Então, tenham responsabilidade consigo próprio e com o outro. E amem. Amor, não existe nenhum remédio melhor e maior do que o amor. Que bom, né? Gilda, foi um prazer muito grande de recebê-la aqui, viu? Tá. Esperamos vê-la outras vezes. Isso. Obrigado.